Oi, pessoal. Perdão. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um webinar aqui da OpenCAD. Prazer, eu sou o Pedro Henrique, faço parte aqui do time do marketing da OpenCAD. E hoje vamos ter um webinar sobre State Flow para modelagem de lógica de decisão. E quem vai apresentar nosso webinar é o João, nosso, nosso apresentador de hoje. Queria dizer também, reforçar aqui que nosso webinar está sendo gravado, então, para quem quiser assistir depois e rever a apresentação, ele vai estar no nosso canal do YouTube. Vou estar deixando aqui o link do canal do YouTube no nosso bate-papo. Também reforçar que nosso webinar, ele é, para quem assiste até o final, ele é entregue certificado de participação, então, para quem assistir até o final, recebeu o certificado de participação. Também queria reforçar que se existe alguma dúvida, se estão à vontade para perguntar, para tirar todas as dúvidas que tiverem durante o webinar. E também, caso surgir alguma dúvida após o webinar, pode entrar em contato com a gente também, que a gente vai entrar em contato com vocês e responder as dúvidas que tiverem. Agora eu passo a palavra para o João, que é nosso apresentador. Desejo a todos uma ótima apresentação. E é isso, boa apresentação, gente. Boa tarde, gente. Obrigado aí, Pedro, pela apresentação. Como ele falou, hoje eu que vou estar apresentando para vocês aqui esse nosso webinar de modelagem de lógica de decisão com o Stateflow, certo? Vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o que é o Stateflow, como que ele funciona, quais que são as vantagens de usar o Stateflow e como que vocês podem começar a usar ele aí nos projetos de vocês. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês me avisam quando vocês conseguirem ver. Conseguem ver? Pergunta, todo mundo está conseguindo enxergar a tela do João? Ainda não? Espera aí. Ó, consegue ver minha tela? Ah, tá. Agora consegui ver. Eu acho que a apresentação não está muito correta. Deixa eu... Tá em tela cheia para vocês ou está aparecendo a barra de tarefas e tudo mais? Ah, então tranquilo. Então, gente, eu vou trazer aqui para vocês falar um pouquinho sobre as metas que eu vou falar na sessão de hoje, certo? Vamos falar sobre, como eu falei, o que é o Stateflow, por que eu devo usar ele, como que eu faço para começar e para onde que eu vou a partir daqui. Então, vamos lá, começando com o primeiro tópico. O que é o Stateflow? O Stateflow, ele é um ambiente de design de máquina de estados, certo? É um ambiente onde a gente vai fazer... Beleza. O projeto de máquinas de estados. Então, o que é uma máquina de estados? Começando por aí. Uma máquina de estados, então, é um sistema onde a gente vai, como o próprio nome já diz, gerenciar os estados de um projeto. Então, como a gente pode ver no exemplo que a gente está aqui na imagem,
A gente vai ter sempre o nosso início, onde a nossa máquina de estados vai iniciar, e ela vai iniciar todos os estados desse nosso projeto. Então, ela começa desligado, por exemplo, e aí tem todas as transições. Então, vai passar por um switch, e aí, depois do switch, você tem duas opções. Ou ela vai ligar, ou ela vai passar por essa condição que, se estiver quente demais, ela vai dar uma falha. Essa aqui é a primeira divisão que a gente tem na nossa máquina de estados. Então, ela vai para o estado de falha ou para o estado ligado. Caso ele funcione normalmente e for para o estado ligado, aqui ela está funcionando e tem outras duas opções. A gente pode passar pelo switch de novo e desligar a nossa máquina de estados. Ou a gente pode passar aqui onde ela vai precisar de algo a mais e vai entrar na falha. E aí, quando a gente estiver no estado de falha, tanto porque precisou de algo a mais ou porque estava quente demais na inicialização, ela vai dar o reboot. Então, isso aqui é uma maneira da gente representar nossos projetos, nossos modelos em máquinas de estado. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais em detalhes mais para frente. E aqui, como vocês podem ver, ele é um ambiente de projeto de máquina de estado gráfico que fica em cima do Simulink. Então, a gente consegue fazer essa modelagem e todo esse tratamento dentro do próprio ambiente do Simulink. Eu vou passando essa apresentação com vocês com calma, vou falando devagar e deixando espaço para vocês perguntarem, certo? Eu vou dar essa abertura para poder a gente ir tirando dúvidas conforme for passando a apresentação e a gente está sempre na mesma página. Então, esse aqui é o ambiente do Stateflow em cima do Simulink, certo? Então, isso aqui a gente tem a nossa máquina de estados. Então, vocês podem ver aqui, ele vai iniciar no nosso estado desligado, e aqui estão os comandos que vão rodar no nosso estado desligado. Então, aqui, quando ele começar, ele vai definir out como 0 e end como 0. Beleza. Aqui são nossas condições para sair do nosso estado desligado. Então, quando in for igual a 1, ele vai passar aqui pela nossa decisão, como tem aqui a nossa decisão no nosso diagrama de estados. E aí, caso a temperatura seja menor do que 160, ela vai passar pela nossa condição 1. E aí a gente vai para o estado ligado. E no estado ligado, nossa entrada, nosso out vai ser igual a 1. E aí, nossas condições para sair do nosso estado ligado seriam caso nossa temperatura fique maior do que 160, ou caso nossa entrada for para 0. Caso nossa entrada in for igual a 0, ele vai voltar para o nosso estado inicial desligado. Caso nossa temperatura seja maior do que 160, ela vai passar para cá e vai fazer nossos testes. Então, se n for igual a n mais 1, vai continuar para cá. Se n for maior ou igual a 5, ele vai entrar na nossa falha. Se não tiver falha o suficiente, ele vai voltar para cá e vai continuar no nosso modo ligado. Então, quando a gente tiver 5 falhas, já foi falha o suficiente, ele vai entrar no nosso modo de falha. Outra maneira da gente chegar no nosso modo de falha seria se aqui no começo, quando a nossa entrada for igual a 1, a temperatura já for maior do que 160. Ele vai entrar como quente demais e já vai entrar na nosso modo de falha. E aí, para a gente sair do nosso modo de falha, a entrada tem que ser igual a 0, a gente vai voltar, vai desligar e vai voltar para o nosso modo desligado manualmente. Então, isso aqui é um exemplo simples aqui de uma máquina de estado. Tranquilo, gente? Todo mundo acompanhando até aqui? Então, beleza. Vamos continuar. O Stateflow também
é uma ferramenta de implantação. Então, além da nossa máquina de estado, a gente conseguiu construir, modelar, fazer toda a modelagem desse nosso sistema, certo? No final de tudo, o Stateflow ele consegue compilar para a gente isso aqui em código C, para a gente conseguir fazer implantação nos nossos microcontroladores, fazer implantação para código em computadores mesmo. Então, no final de toda essa modelagem, de toda a facilidade que o Stateflow dá para a gente ter essa visualização e modelagem das nossas máquinas de estado, no final ele consegue ainda compilar esse nosso código para código C. Aqui, então, eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente ver na prática como que funciona o Stateflow, certo? Como que a gente consegue usar ele na prática. Então, eu vou abrir para vocês aqui o meu Simulink. Pergunta, vocês estão conseguindo ver minha tela do Simulink já ou vocês estão ainda na tela da apresentação? Beleza, então esse aqui é o ambiente do Simulink, do Stateflow, certo? Aqui a gente tem nosso modelo próprio do Simulink, então a gente tem aqui um subsistema para a gente fazer o delay do nosso feedback. Mas, no geral, a gente tem aqui os blocos do Stateflow. Então, esse aqui é um bloco do Stateflow, o App Interface. Esse aqui é outro bloco do Stateflow, Mode Manager. E esse aqui é outro bloco do Stateflow, o CD Player. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é um Media Player feito no Simulink com o Stateflow. Então, se a gente rodar aqui o nosso modelo, a gente vai ver como que ele funciona. Então, a gente tem aqui o nosso Media Player, certo? Funcionando. A gente coloca aqui o nome do álbum, o da Insert Disk. E play. Então, dando play aqui, então. Stop. Beleza. Então, aqui a gente entrou no modo em que a gente está tocando o nosso disco, beleza? Aqui ele está pronto para ser tocado. Aqui a gente consegue dar play, stop, consegue dar fast forward para poder rodar ele com mais velocidade. Dá rewind para poder voltar nossa música, certo? Stop. Beleza, então vamos ejetar nosso disco. Ejetou, nosso CD player está vazio agora. Além disso, a gente tem também aqui no CD a opção de rádio, então a gente pode colocar aqui como AM ou FM. Vou mudar aqui, colocar para on. FM Radio, play. E, mesma coisa, a gente pode dar off. Está no AM, a gente pode dar nosso play também. Beleza. Então, esse aqui é nosso exemplo de um media player. A gente pode estar no modo tanto de inserir o disco, colocar o modo rádio, dar play, stop, rewind, fast forward. Então, esse aqui é toda a nossa interface construída dentro do Simulink. A gente não vai falar exatamente sobre a UI que a gente tem aqui construída, a gente vai falar especificamente sobre os estados que essa máquina aqui usa para poder gerenciar. Certo? Então, vamos lá. Vamos fechar nossa simulação, vamos parar. Beleza.
Então, vamos ver aqui como que funciona toda essa nossa máquina de estados. Como eu falei, esses blocos aqui são blocos do Stateflow, tá? Se vocês vierem aqui na biblioteca, Simulink, for lá embaixo no Stateflow, vocês vão ver que a gente tem tabela de transição de estados, tabela verdade, Viewer, e tem aqui nosso chart. Esse chart é o bloco que a gente está usando. Ele pode ser usado tanto em código MATLAB, como em código C. Vocês vão ver. Então, vamos fechar aqui e vamos entrar na nossa App Interface. Clicando 2 vezes aqui, a gente pode abrir a nossa interface diretamente. Já estou aqui com outra janela aberta, tá? E aqui, então, essa é a interface do nosso programa, tá? Como eu falei, isso aqui está em código C. Então, quando a gente entrar aqui, a gente tem nosso início. A gente vai ter que ter essa setinha aqui para dizer onde que é o início da nossa máquina de estados, onde é o estado inicial. Essa aqui só tem realmente um estado, onde vai rodar essa função aqui de inicializar os dados, certo? Vamos dar uma olhada em como que essa função funciona. Então, assim que a gente inicializar, ele vai dar off no rádio, vai parar o CD request, vai dar false no disk eject, no disk insert, vai esvaziar o nome do álbum e vai dar stop como false. Basicamente, ele vai limpar todos os dados que ele vai precisar usar, certo? Todos os parâmetros, ele vai inicializar tudo para poder a gente conseguir utilizar na nossa máquina. Então, a gente tem aqui nosso início, nosso fim. Vou voltar para cá. E aqui, então, a gente tem as nossas condições para o nosso estado rodar aqui dentro, certo? Então, a gente tem aqui, se nosso disk eject for mudado para true, ou se nosso disk insert for mudado para true, ele vai falar que o nosso radio mode foi mudado e nosso CD mode foi mudado. Então, ele vai atualizar o nosso CD status. Vai atualizar nossos botões para poder dizer como que está o status atual. Então, se ele estiver ligado, ele vai atualizar os botões de ligado. Se ele estiver desligado, ele vai atualizar os botões de desligado, certo? Então, esse aqui é o nossas condições que vai fazer essa máquina de estado aqui funcionar. Essa máquina mais simples, que é só a interface do programa. E aí, a gente tem aqui entradas e saídas, certo? Então, a gente tem Radio Mode, CD Status como entradas, e Radio Request, CD Request, Disk Eject, Disk Insert, Álbum e Stop como saídas. Vou voltar aqui para ver onde que estão essas entradas e onde que estão essas saídas. A gente pode ver aqui, ó, type, output. A gente tem aqui os símbolos aqui do lado para a gente ver onde estão os dados, certo? Do nosso Stateflow. Então, a gente tem como séries aqui, ó, output, read request, CD request, disk eject, todos esses outputs que a gente vê aqui no final. Eles vão dar o output para a gente entrar para nossas próximas máquinas de estado, para nossos próximos modelos do Simulink. E aí a gente tem aqui todos os valores e onde que cada poste desse aqui vai estar localizado, certo? Além disso, a gente tem aqui na esquerda todos os comandos que a gente pode usar para o nosso Stateflow. Então, a gente tem aqui, ó, Default Transition, que é exatamente esse aqui, a gente pode dizer qual que é o default inicial. A gente vai ter aqui uma entrada, onde a gente vai conseguir fazer a divisão das nossas condições, certo? A gente tem aqui exit, onde a gente vai finalizar nosso estado, que é exatamente aqui, por exemplo. Ó. Então, quando o nosso estado estiver stop, ele vai entrar aqui no stop. Ele vai parar a nossa simulação. Essa é a saída da nossa máquina de estados. Então, essa aqui é a máquina de estados inicial, onde a gente está falando só da interface do aplicativo. A única coisa que ela está cuidando realmente é essa parte. Então, deixa eu rodar de novo para vocês verem.
A única coisa que essa nossa máquina de estados inicial cuida vai ser a inicialização das variáveis, certo? Então, nome do CD, read request, CD request, tudo isso. E depois que a gente usa as nossas funções, ele vai inicializar e vai falar, olha, a UI do CD está ativado, então ativa a UI do CD. Ele está como play, então vamos ligar a UI do stop para poder funcionar. Então, isso aqui ele vai fazer o controle de toda a UI, toda a user interface, de tudo como isso aqui vai parecer visualmente para a gente. Vou parar isso aqui de novo. Beleza. A gente tem aqui, ó, Data Storage, que vai ser o dado que vai ser alterado quando a gente colocar o disco estiver presente. E isso aqui vai entrar no nosso Mode Manager. Esse Mode Manager é o que a gente vai cuidar se está no modo rádio ou se está no modo CD. Então, vamos entrar aqui. A gente tem aqui, então, uma máquina de estados um pouquinho mais complexa, certo? Vamos destrinchar aqui o que ela faz. Então, começando aqui no inicial. Esse aqui é a nossa máquina de estados mais externa. Vai ser nosso estado inicial para começar esse nosso sistema. Dentro dessa máquina, a gente tem mais uma máquina de estados interna. Então, ela vai começar aqui em standby, certo? E aí, vai ter nosso código C definindo tudo que ela vai fazer. Então, dentro da nossa máquina de estados, cada estado vai ter seu próprio código, como eu falei, que vai definir tudo que esse estado vai estar fazendo. Então, assim que entrar, o Current Radio Mode vai mandar o standby para off e o comando vai ligar o stop. E ele vai, então, comparar o Radio Request. E se o Radio Request off for diferente de 0, então, se o Radio Request não tiver desligado, ele vai entrar no modo de rádio. E aí, ele vai fazer o nosso teste aqui, ó. Ele vai receber a nossa parte em que ele recebeu um Radio Request diferente. É um dos outputs que a gente teve do nosso código da máquina de estados. Isso aqui vai entrar no nosso nó e vai ver se a request CD foi igual a 0. Então, novamente, ele vai testar aqui se ele foi para o rádio ou se ele foi para o CD. Então, entrando aqui, se ele for para o rádio, ele vai passar para cá e vai para os nossos estados. Então, ele vai comparar se for AM ou se for FM. E aí a gente vai entrar no estado AM, no estado FM. Como vocês viram, não tem funcionalidade com AM ou FM, é só realmente visual, para a gente ter essa visualização de como funcionam esses estados, mas o que tem funcionalidade, no caso aqui, é o nosso CD. Então, quando a gente entrar com a nossa máquina de estados para o estado CD Mode, depois de passar por todas essas nossas condições, a gente vai entrar no estado CD Mode. E aqui dentro desse estado, a gente tem mais uma máquina de estados, se vocês forem ver. Então, a gente tem aqui ó, uma máquina de estados, onde a gente tem o estado no operation, estado eject, onde ele vai finalizar. E aí a gente tem as condições para ir e voltar. Então, se o diz que eject, ele vai para o estado eject. Depois disso, então, ele vai ejetar e vai voltar para o estado normal. Beleza. Dentro dessa máquina de estados, a gente tem mais uma máquina de estados dentro do estado normal operation, em que a gente tem ele em modo standby e em modo ligado. Então, a gente vai entrar aqui para o modo ligado e depois que a gente desligar, ele vai voltar para o estado standby. Essa aqui é mais uma máquina de estados. E dentro dessa máquina, desse estado aqui, da máquina de estados, a gente tem mais uma máquina de estados ligada, onde a gente tem o estado CD Mode, o estado AM e FM. Dentro dessa máquina de estados, a gente tem mais uma máquina de estados dentro do estado CD Mode, onde a gente tem a inicial, onde está stop, então ele vai começar como parado, vai colocar o nosso comando para parado,
E aí a gente vai ter nossas condições. Se tiver com o disco presente e se o CD for play, então a gente colocou o disco, a gente deu play, ele vai chegar para o estado play. E aí dentro do estado play, a gente tem todas essas outras condições. Caso a gente tenha stop aqui dentro, ele vai voltar para o nosso estado stop e vai ficar de novo esperando a gente dar play ou alguma coisa do tipo, certo? Então vamos analisar o que está aqui dentro do nosso play. A gente tem aqui então, se o nosso botão play estiver ativado e a entrada estiver normal, a gente vai dar play. Caso o nosso rewind estiver ativado, a gente vai dar entrada rewind. E caso o fast forward estiver ativado, a gente vai dar o comando de fast forward. Então vamos rodar de novo para a gente ver tudo isso aqui que a gente observou. Certo? Outro detalhe. Vocês estão vendo que assim que eu ativei, a nossa máquina de estados aqui ficou com uma cor diferente. Esse é um diferencial do Stateflow. A gente consegue ver em que estado que cada etapa do nosso esquema vai estar. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu acabei de abrir, a gente está o quê? Operação normal, certo? Em stand-by. A gente está no modo stand-by em operação normal. A gente não fez nada ainda, a gente está só esperando. A gente pode ver isso também aqui, ó, no App Interface, por exemplo. A gente está aqui dentro com a interface ligada, e o CD Player a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco também, mas vamos ver aqui o Mode Manager, certo? A gente está aqui no Mode Manager ainda, em Standby. Vamos inserir o disco então, ó. Insert Disk. Ó, passamos aqui para a nossa próxima etapa, onde a gente está no modo ON, e como vocês vão ver, ó, Eject Disk, a gente está com CD ON no modo Stop. Então, ó, entramos aqui, o início a gente está no CD Mode, certo? Então a gente entrou aqui para o CD direto, e aqui, novamente, o início está no stop. Então, a gente está no nosso estado stop. A gente não tem nada rodando. Vamos lá, então. Vamos dar play. Entramos no nosso estado play. Modo normal. Play, certo? Dá stop de novo. Ótimo. Vamos dar rewind. Fast forward. Tá vendo que não está fazendo nada? Por quê? O estado inicial e a condição para a gente entrar aqui é se a gente der o play. Então, caso a gente não der o play, a gente não vai passar para o nosso próximo estado. A gente tem que dar o play. Então, play. Passamos para cá. Agora a gente pode fazer, por exemplo, rewind. Vocês viram que passou para o estado rewind. Fast forward. A gente passou para o estado fast forward, certo? Se a gente for olhar aqui na nossa App Interface, a gente vai ver aqui, ó, nosso status sendo atualizado, certo? Mostrando o que está acontecendo aqui dentro da nossa interface, do nosso UI. Vocês podem ver aqui, ó. Conforme ele vai atualizando aqui, ele vai mostrando nossos estados atualizando. Vamos dar stop. Beleza. Então, a gente está aqui no Mode Manager, parado. Como a gente pode ver também aqui, a gente tem o AM ou FM, para a gente mudar. Então, a gente vai trocar aqui para o nosso estado AM ou para o nosso estado FM. A gente não tem funcionalidade nenhuma, a gente não tem nenhum código aqui dentro, certo? Então, a única coisa que vai fazer é realmente mostrar. É uma coisa realmente simplesmente visual. E agora, a gente está aqui, novamente, no Normal Operation, no estado ligado, AM Mode, a gente está no Normal Operation. Qual que é a nossa condição para sair do nosso Normal Operation aqui? É o Disk Eject. A gente vai entrar no modo Eject. Então, vamos lá, Eject Disk. Ele vai ativar o Disk Eject, vai entrar para lá, vai ejetar o disco e vai voltar automaticamente para a nossa máquina de estados anterior, certo? Outra coisa, se a gente der o Radio Request como off, vocês vão ver, a gente está aqui ainda no nosso on.
correto? Se a gente der o nosso radio request como off, ó, ele vai passar para cá, vai voltar para o nosso standby. Agora a gente tem standby novamente. Então, se a gente clicar em AM, ele vai passar de novo pelo nosso estado, vai entrar no modo AM. FM, a gente vai passar de novo pela nossa condição e vai voltar para o modo FM. Se a gente clicar em CD, ele vai entrar para cá e vai voltar para o nosso CD. Vamos dar play? Não está acontecendo nada, porque a gente não inseriu nosso disco. O CD player está como vazio. E uma condição que a gente tem aqui para iniciar o play é se a gente clicar no play e se a gente estiver com o disco presente. Então, a gente tem que ter inserido o disco primeiro. Vamos lá, inserimos o disco. Então, se a gente der play agora, ele vai entrar no nosso play. Então, a gente tem essa nossa máquina de estados aqui completa, gerenciando todos os estados que a gente tem, certo, no nosso sistema. E a gente consegue ver passo a passo o que cada uma dessas condições gera para nossa máquina para poder funcionar. Vou dar um tempinho aqui, então, antes de a gente passar para falar sobre o CD Player, só para dar um respiro para vocês, ver se está todo mundo acompanhando, tirar alguma dúvida que vocês tiverem. Então, qualquer coisa, façam perguntas aqui no nosso chat que eu estou aqui para responder, certo? Dá um tempinho aqui para vocês. Beleza, vamos continuar então aqui. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui no que a gente tem de inputs e outputs, certo? Então, a gente tem aqui como input radio request, CD request, disk eject. A gente tem como output o current radio, se não me engano. Como input, a gente tem também se o disco está presente. E como output também, o maxmd. Voltando aqui para o início, a gente vai ver todas essas nossas inputs e outputs aqui. Então, vamos lá, o radio request, que veio da nossa interface, o CD request, que veio também da nossa interface, o disk eject também, e o disk present, que vai vir aqui do nosso dado, se o disco está ou não presente para a nossa leitura. E aí, como saída, a gente vai ter aqui também o current radio mode e o comando maxmd. Vamos, então, agora dar uma olhadinha em como que funciona o CD Player, certo? Então, a gente tem aqui 3 entradas. O comando, o disk insert e o álbum. Álbum que foi selecionado aqui também na nossa interface. Disk insert que foi inserido também na nossa interface inicial. E o comando que vai vir aqui do nosso Mode Manager, certo? Então, vamos lá dar uma olhadinha em como que ele funciona. Está aqui aberto já o CD Player. Vamos lá. Lembrando, bolinha é o início da nossa máquina de estados. Então, esse aqui é o nosso estado default, nosso estado inicial. Qual é o estado inicial? Assim que entrar, está vazio. Então, o álbum name é nenhum e o CD status está vazio. Beleza? Qual que é a condição para a gente sair desse estado? O disco ser inserido. Nosso disco foi inserido, a gente vai passar aqui para o nosso estado
de ser inserido. Então, vamos lá. A gente vai colocar o nome do álbum e vai mudar o status para reading o nome do álbum. Qual que é a condição para a gente sair aqui? A única condição é que a gente vai ter um delay de 3 segundos. Então, depois de 3 segundos inserindo o nosso disco, a gente vai passar aqui para o nosso estado de disco presente. E aí, dentro do nosso estado de disco presente, a gente vai ter nossa outra máquina de estados, com o estado inicial stop, estado play, rewind e fast forward, que é isso que a gente tinha visto lá na nossa outra... no nosso Mode Manager, certo? Esses aqui são os nossos entradas. Então, vamos lá. Disco presente. Beleza. A gente vai colocar aqui o nosso álbum name e vamos ver aqui se nosso comando mudou. Esse comando é o que está vindo daqui do nosso Mode Manager, certo? Então, ele está vindo aqui, ó. CMD stop. Onde mais ele muda o CMD? Aqui, ó, com stop. E aqui, quando a gente dá 1, a gente vai mudar o nosso CMD para play, rewind ou fast forward. Então, esse CMD que está saindo daqui é o que vai entrar aqui para poder ver se ele mudou. E se ele mudou, ele vai ler qual que vai ser o comando e vai entrar no nosso estado. Então, se o nosso CMD tiver sido como stop, ele vai começar no nosso estado stop. Caso o texto play, ele vai começar no estado play. Caso rewind, ele vai entrar no estado rewind. Caso for FF, ele vai entrar no fast forward. Então, vamos lá dar play de novo para poder a gente ver como que está funcionando essa máquina de estados. Então, de novo, em tempo real aqui, ó. Começamos como empty, está vazio, então a gente não tem nenhum álbum name, e o CD player está como empty, beleza? Vamos inserir disco, então. Beleza, inserimos nosso disco. Ele passou por 3 segundinhos rapidinho aqui pelo inserir e voltou para o disco present. Vamos fazer de novo, então. Ó. Eject disk. Passou aqui pelo nosso comando de eject, entrou no nosso estado de ejetando, onde a gente vai mudar nosso status do CD, e depois de um delay de 3 segundos novamente, ele vai voltar para o nosso estado vazio. Então, vamos lá, insert disk, 3 segundos, passa para cá. Eject disk, 3 segundos, volta para cá. Beleza. Então, vamos lá, inserir o disco, passando para o nosso estado de disco presente. Entramos aqui no nosso estado inicial, stop. Assim que a gente colocar nosso disco, ele vai estar no estado stop, certo? Com o CD ativado. Então, se a gente der play, ele vai mudar para o nosso estado play. Se a gente mudar para rewind, ele vai mudar para o nosso estado rewind. E se a gente mudar para o fast forward, ele vai mudar para o nosso estado fast forward. Voltar para stop. E aqui dentro desses nossos estados, a gente tem nossos index updates, que é mais um estado para a gente fazer todo o nosso update da nosso estado, certo? Então, a gente vai ter aqui uma condição. Então, a gente vai entrar nessa condição e vai ver aqui qual que é o álbum e vai ver qual que vai ser o estado que a gente vai rodar. Então, a gente vai dar aqui, ó, play, handle, tá vendo? A gente voltar aqui, a gente vai dar o play no train e assim por diante. A gente vai ter todos esses nossos estados aqui dentro dessa nossa condição do index update. Então, de novo, se a gente der eject disk, a gente vai voltar aqui do eject e vai dar empty, certo? Então, aqui, essa é a nossa máquina de estados que controla o CD player especificamente. E aqui, novamente, a gente vai ter as nossas entradas que a gente falou anteriormente e as nossas saídas. O output data, no caso, o CD status, o disk present e o album name. Esses vão ser todas as saídas que a gente vai ter aqui. Então, CD status, disk present, album name. Essas saídas vão todas aqui para o CD player empty, para um display. Álbum name, nenhum. Nosso disk present aqui vai ser atualizado se ele está ou não presente. E aqui, esse disk present é esse data store que vai vir para cá. Se nosso disk está presente no nosso Mode Manager.
Então, isso aqui tudo vai fazer o nosso loop, certo? E esse loop todo volta aqui para o início, passa para o nosso delay de feedback, para a gente conseguir que nossos dados passem um de cada vez, para a gente conseguir ler tudo direitinho. E tudo isso aqui vai voltar para o início e a gente está realmente nesse loop desse nosso programa funcionando, certo? A gente pode rodar mais uma vez aqui na tela inicial, para vocês verem. E a gente consegue ver as atualizações aqui também. Então, ó, tá vendo que o nosso comando está como stop, nosso standby está como wash, CD player está empty. Então, se a gente for atualizando, a gente vai ver mudando. Está no modo CD player, nosso CD player está parado. Esse aqui é o nome do álbum que está. Então, se a gente mudar para o modo rádio AM, por exemplo, a gente vai mudar para o AM Radio. Então, todas essas atualizações a gente vê aqui também em tempo real, dentro do Simulink, enquanto a nossa simulação está funcionando. Então, gente, esse aqui é o funcionamento, mais ou menos, do Stateflow aqui para uma simulação de um modelo simples, de um media player, certo? Esse realmente só um exemplo. Eu vou dar mais um tempinho aqui para vocês também, antes da gente retomar, para concluir nossa apresentação, para a gente realmente tirar dúvidas, perguntas que vocês tiverem em relação ao Stateflow, tá? Qualquer coisa, deixem uma pergunta nos comentários e eu vou dar mais um tempinho aqui antes da gente terminar para concluir nossa apresentação. Podem ficar à vontade. Certinho, gente, então. Vamos voltar para finalizar, então, nossa apresentação. Esse aqui foi o exemplo então, que eu trouxe para vocês, para mostrar sobre como funciona na prática, realmente, né, o Stateflow. E aí, aqui, a gente já pode responder essa pergunta. Por que eu devo usar o Stateflow? Os principais benefícios do Stateflow, como a gente pode ver, então, é que a gente consegue projetar e manter facilmente uma lógica complexa. Esse modelinho do Stateflow que a gente viu aqui, a gente pode gerar um código C depois, como eu mostrei para vocês anteriormente. A gente pode fazer o deploy do código C. E ele geraria coisa de milhares de linhas de código para poder ser construído. E a gente consegue construir facilmente com alguns blocos, como vocês podem ver, usando a lógica e podendo visualizar aqui facilmente, visualmente mesmo, todo esse nosso ambiente, como está funcionando. Além do mais, por ser um ambiente gráfico, ele vai facilitar em muito a detecção de falhas dentro desse sistema, como vocês viram quando a gente estava rodando. Os estados em que eles estão no presente sempre estão com highlight, certo? Sempre estão marcados em que estado que a gente está, como que a transição desse estado está sendo feita, e sempre a condição desse estado precisa atender, antes que ele passe para o próximo estado, está sempre também sendo visualizada. Então, a gente consegue ter uma visualização muito mais fácil e prática dessa nossa máquina de estados para facilitar essas falhas e ajudar a gente até a debugar esse código, certo? Para poder fazer ele funcionar de maneira muito mais fácil. Além do mais, permitir que outras pessoas entendam perfeitamente a implementação desse sistema. Como vocês podem ver, eu consegui explicar para vocês em coisa de meia hora como que esse sistema todo funciona, coisa que se eu estivesse tentando explicar um código de base de 1000 linhas para mais, como eu expliquei para vocês, seria uma coisa muito mais complexa, certo? As animações ajudam visualmente a depurar, como eu mostrei então, a gente consegue ver exatamente em que parte da nossa máquina de estado a gente está, em que parte do nosso código está sendo executado.
a gente consegue verificar estaticamente e em tempo de execução como que está funcionando. Então, ao mesmo tempo que eu estou rodando o nosso sistema, isso aqui está sendo atualizado em tempo real. E a gente consegue manipular facilmente também essas construções de codificação, em lógica temporal e paralelamente. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui estados rodando um após o outro, certo? Então, numa lógica de esse aqui vem depois desse, seguindo determinada condição, e também em paralelo, certo? Então, ao mesmo tempo, seguindo determinada condição, a gente está do play, vai passar para o rewind, vai passar para o fast forward, tudo isso em paralelo, a gente consegue construir isso aqui facilmente, essa lógica toda, usando os blocos visualmente aqui no Stateflow, sem ter que ficar quebrando a cabeça com código. E, por fim, como eu falei, a gente pode gerar automaticamente código C depois disso. Então, após todo esse modelo estar funcionando, a gente testou, validou no Simulink que isso aqui está funcionando, a gente pode gerar esse código C automaticamente, poder, seja para uma aplicação ou para poder a gente fazer a embarcagem desse código em um sistema. Então, tudo isso aqui é feito de maneira automática. Então, eu tenho aqui para vocês também um caso de sucesso da utilização do Stateflow, certo? Esse aqui, no caso da Johnson Controls, que acelerou o desenvolvimento de controladores industriais para os chillers líquidos centrífugos de rolamento magnético deles. Então, o desafio que eles tiveram foi de desenvolver um controlador avançado para maximizar a eficiência desses chillers centrífugos magnéticos. E a solução que eles tiveram foi de usar o Simulink e o Stateflow para modelar, simular, otimizar e verificar o design desse controle. E depois usar o Embedded Coder para gerar esse código C para o teste da implantação desse sistema na produção. Então, como vocês podem ver na prática, os dois Stateflow para fazer um sistema de controle complexo com essa nossa máquina de estados e gerando esse código C no final para poder fazer esse controle e fazer a embarcação desse código. E os resultados que eles tiveram no final foi que as iterações desse design foram reduzidas de meses para dias, o software fornecido foi de alta qualidade e o desenvolvimento foi muito acelerado. Vocês podem ver essa facilidade que o Stateflow traz, tanto de construção, visualização, de debug, depuração desse código e da fácil interpretação desse código por outras pessoas que não a pessoa que criou esse código inicialmente, facilita muito o trabalho e acelera esse trabalho de desenvolvimento muitas vezes. Como vocês podem ver, de meses foi reduzido para dias. E a gente tem aqui um depoimento do Curtis Crane, falando que, usando nossa abordagem anterior, a gente ainda estaria trabalhando no controlador. Com o design baseado em modelo, a gente não só enviou mais cedo, mas também entregou um produto muito mais estável, e o controlador é tão finamente ajustado que 99% dos nossos clientes executam a configuração padrão sem precisar de ajustes. Então, tudo isso aí foi conseguido através do uso do Simulink e do Stateflow para construir essa máquina de estados, para construir esse sistema de controle. Certo? Então, gente, isso que eu tinha para falar hoje para vocês sobre o Stateflow. Então, em resumo, ele vai facilitar o desenvolvimento e o gerenciamento de uma lógica complexa, ajudando a detectar e visualizar esses problemas que podem não ser aparentes no código. Você pode projetar diagramas e tabelas de transição de estado. Então, além disso que eu trouxe para vocês têm essas tabelas e diagramas de transição de estado, tabelas verdade, tudo isso para vocês conseguirem visualizar. Para isso aí, eu vou recomendar para vocês darem uma olhada na documentação da Methworks, alguns cursos que eles têm já sobre o Stateflow, que vocês conseguem ver mais a fundo. Isso aqui foi uma apresentação um pouco mais básica, para vocês entenderem realmente como que funciona o Stateflow, certo? O que ele é, o que ele pode fazer. E aí lá vocês podem entender como que funciona esse mapeamento e essas tabelas de transição de estados, e ver esses gráficos de estado, transição, condição, ações. Tudo isso que a gente precisa ter numa máquina de estados, certo? Essas tabelas verdade, tabelas de transição, para ter essa documentação técnica muito bem feita. Então, tudo isso aqui também pode ser gerado diretamente pelo Stateflow. E, além do mais,
se integra totalmente com as outras ferramentas do Simulink. Então, como eu mostrei para vocês aqui, o Stateflow funcionando com esses blocos do Simulink. Então, feedback delay, rodando uma UI do Simulink em tempo real, certo? Então, tudo isso aqui pode ser rodado junto com outras aplicações do Simulink, para que você possa aplicar nos seus códigos e nas aplicações que vocês precisarem, certo? Então, gente, essa aqui foi a apresentação que eu tinha para vocês para falar sobre o Stateflow hoje, certo? Novamente, eu vou deixar aberto para perguntas, dúvidas ou qualquer coisa que vocês tiverem. Mas no mais é isso, gente. Eu agradeço demais a participação de vocês, a atenção que vocês tiveram aqui comigo. E espero vocês aqui nas nossas próximas apresentações também. Vou deixar aqui para vocês fazerem suas perguntas, dúvidas, qualquer coisa. E no mais, deixei para o Pedrinho, para o Leandro, qualquer coisa que eles quiserem acrescentar ou falar, certo? É isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Bom, alguém tem mais alguma dúvida em relação ao webinar? Bom, eu acredito que não. Eu acho que ninguém se manifestou em relação a alguma dúvida. Eu gostaria de agradecer a participação de todos nesse webinar. Queria reforçar que a partir de amanhã já acredito que esse webinar estará no YouTube. Então, para quem sentir vontade de rever a apresentação, já vai estar disponível, tá? E também reforçar que que eu vou estar encaminhando os certificados, né, com horas. Então, só fica de olho no e-mail de vocês que vocês estão assistindo aqui o webinar hoje, né? Que vai chegar o certificado para vocês. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, por estarem aqui. Leandro, você tem alguma coisa a falar? Quer falar alguma coisa? Beleza, então. Vou estar encerrando aqui o webinar. Gostaria de agradecer ao João pela apresentação. Parabéns pela apresentação, foi ótima. E é isso, pessoal. Uma ótima tarde. Bom final dessa semana para vocês. E até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.